Então, boa noite, né, novamente. Sempre a ideia de primeira ordem parte de um termo que é uma derivada, mas um termo que é combinado a uma função, que nós vimos na primeira parte com a constante, vezes o y, mais um termo independente, que pode ser uma função ou não. No caso das EDOs que nós vimos na aula de ontem, né, a padrão é sempre assim, né, dy dt mais um u de t y mais w, né, em função de t. Nós vimos ontem que u de t era uma constante a e w de t era uma constante b. Então ficava assim, ó, dy dt mais a y igual a b, certo? Aí tinha a solução homogênea, só para lembrar de ontem, tá? Para a gente pular para termos que não são constantes, são variáveis. Então, solução homogênea, né? A solução homogênea é quando dy dt mais a y é igual a zero. Daí a solução geral é um y de t igual a uma constante k vezes e menos at, tá? E quando não é homogênea, tem uma parte da solução complementar, né, que é homogênea, e a solução particular, né? Para quem lembra ontem, solução não homogênea, EDO homogênea, né? Deixa eu ver, como é que eu coloquei? Caso, né? Caso não homogêneo, certo? Solução, então, é a parte complementar mais a particular. Aqui é sempre a homogênea, K e menos AT. E aqui, dentre todas, nós temos nós temos uma função que é y igual a k, eu tenho b sobre a. Isso aqui é quando os termos são constantes, tanto o coeficiente associado à variável independente quanto a constante. Agora, nós vamos ver o seguinte caso. Tenho uma equação, né, cujo primeiro termo aqui é uma derivada, mais um u, que depende de t, vezes o y, igual wt. Só que tanto u quanto w, tá? U de t e w de t são termos variáveis, tá? São termos variáveis, tudo bem? Então, como nós podemos determinar as equações ou as funções, ou em termos de dinâmica, quais são as trajetórias factíveis para a variável y de t nesse caso? Da mesma forma, tem dois casos a analisar. O caso homogêneo e o caso não homogêneo, tá? Então, vamos focar primeiro no caso homogêneo. Então, o caso homogêneo é quando eu tenho a equação padrão dy dt mais u de t vezes y igual a zero, porque o w de t é igual a zero, tá? Nesse caso homogêneo, nós podemos entender o seguinte.
nós podemos entender o seguinte: podemos passar esse termo, né, à direita, ou somar menos u de t vezes y à direita, fica assim, ó, dy dt igual a menos u de t vezes y, tá? Daí, eu posso meio que separar aqui o dy dt, dessa forma assim, ó, dy é igual menos u de t vezes y, tudo isso multiplicado por dt. Até não é tão bom fazer isso, não. É melhor fazer uma coisa antes. Eu já estava fazendo o cálculo errado. Não é separar primeiro. O que eu tenho que fazer aqui? Passar o y para o outro lado. Deixar tudo que é t à direita e tudo que é y à esquerda. Então eu estava fazendo errado. Então vamos fazer o seguinte: vamos passar o y que está multiplicando aqui para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó. 1y. Tá bom? Menos o de t. Nesse caso, agora eu posso passar o dt. Tá bom? Ficando assim: 1y dy igual menos o t dt. Agora eu posso integrar aqui a esquerda e a direita, as funções em relação a y e em relação a t, tá? Então fica assim, ó, integral, opa, ficou ruim aqui, integral de 1y dy igual menos integral de ut dt. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Não tenho dúvidas. Então, integração de um y dy vai ficar ln de y, do módulo de y. Nós vamos supor que consideraremos o y. Tá? Mais uma constante 1 igual, né, a integral de ut dt, porque está de forma explícita. Aí, nesse caso, eu vou passar o c para o outro lado, por conveniência. Posso deixar mais mesmo. É uma constante. Aplico E em ambos os lados, fica E ln de y igual a menos, E menos integral de u t dt. Mais uma constante. Aí, nesse caso, peraí, Aí, aqui, E ln de y é y, tá? Igual, y de t é igual E integral de u, coisa feia, ut dt vezes a integral e de elevado a c. Isso aqui é uma constante, k. Daí temos que a forma geral dessa EDO homogênea é uma constante k vezes e elevada a menos integral da função ut dt. Tá? Alguma dúvida? Então, essa é a solução geral. Essa aqui é a solução geral. Essa aqui é a solução geral. Quer ver um exemplo? Como é que funciona na prática? Então, é semelhante ao constante, só que em vez de ser A, vai ser a integral de uma função, entendeu? Integral de um termo variável. Então, pega o exemplo aqui, ó. dy dt mais 3t quadrado y igual a zero. Tá? Então, nesse caso, o w, né, o w de t é zero. E o u de t é 3t quadrado. A solução geral
é sempre, só um pouquinho, é sempre y de t, certo? Y de t, uma constante k vezes e menos, né, menos integral de u t dt. Tudo bem? Então já definimos quem é o u, tá? É 3t quadrado. Então, nós podemos escrever a solução da seguinte maneira, ó. Y de t é igual a 1k vezes e menos integral de 3t quadrado dt. Ah, professor, o que eu faço agora? Integra menos 3t quadrado. Então fica assim, ó, a integral, vou fazer rascunho aqui, ó. A integral de 3t quadrado dt vai ser o seguinte, t ao cubo sobre 3, aí tem um 3 aqui multiplicando, mais uma constante. Só que essa constante vai ser incorporada no k. Então você não precisa colocar a constante. Então assim, ó, k vezes e, né, corta, corta, menos t ao cubo, e só. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Dúvidas, perguntas? E professor, quando não é homogênea? No caso não homogêneo. E o caso não homogêneo? E o caso não homogêneo? No caso não homogêneo, o processo, o protocolo é o mesmo, tá? É da mesma forma que no caso dos termos constantes. Tá? Então, assim, você tem lá um y, a solução tem uma parte que é complementar e outra parte que é particular. A, a complementar, né, nós vimos que é k vezes e elevado a menos integral de u, né, vou deixar o t aqui já indicado, dt. A particular, dentre todas as funções, né, não vou demonstrar para vocês agora, mas dentre todas as funções, a mais adequada é uma composição entre a integral de u t dt. Opa, fazer maiorzinho aqui. Fazer maiorzinho aqui, espanou. Assim, ó. A solução, deixa eu só apagar aqui, não vou fazer mais bonitinho. Solução complementar, feio de novo, não ficou bonito. Solução complementar é a homogênea associada. Quem é a homogênea associada? K vezes E menos a integral de U t dt. A particular, dentre todas as funções possíveis, a que melhor se adequa, isso tem como demonstrar pelas integrais por partes, é uma composição dessa integral aqui. Ó. Vou abrir um colchete, está feio. Vou abrir um colchetezinho aqui. Sendo assim, integral de u t vezes e, ó, o sinal aqui é negativo, aqui fica positivo, tá? U t dt vezes e menos u t dt. Então, a solução geral vai ser, né, de maneira bem sucinta, ó, e menos integral de u de t dt vezes k mais, vou deixar em evidência, né? Deixei em evidência, k mais isso aqui tudo. Integral, opa, feio. Integral de w, né, do termo independente, vezes e, integral de u t dt. Tudo bem? Alguma dúvida?
Então, essa é a solução geral. Essa aqui é a solução geral, no caso, homogêneo. Solução geral, no caso, homogêneo. Não homogêneo, desculpa. Caso não homogêneo. Caso não homogêneo. Tá bom? Então, vou fazer exercício para ver se fica mais claro esse exercício. Esse caso aqui, tá? Essa sessão. Então, olha só. Olha só. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Olha só. Um exemplo. Então, um exemplo. Cadê o exemplo que eu havia anotado aqui? Vamos lá. dy dt mais 2 vezes ty igual a t. Primeira coisa que você tem que entender. Quem é u e quem é w. Então, u está associado ao y, variável dependente. Então, é u de t aqui. E aqui é w. Tá? W de t. Então, a solução, né? A solução geral é sempre aquele trambolho que eu falei para vocês lá. É sempre assim, ó. Y de t é e, né? Integral de menos u t dt vezes o k é uma constante mais a integral de wt vezes e, troco o sinal aqui, integral de u t dt. Tá bom? Aí o que acontece? Tem que resolver, tem que substituir e resolver. Quem é u? É 2t. Quem é w? É t. Então fica assim, ó. E menos integral de u, que é 2t, dt, tá bom? Vezes k mais. Quem é o wt? É o t. Integral de t vezes e integral de 2t. Ah, tem um dt aqui que eu esqueci. dt em cima, dt embaixo. Porque você está integrando aqui t e integral aqui em cima também. Tá bom? Daí, tem que calcular a integral de 2t e de menos 2t. Qual é a integral de 2t? É t quadrado. Tá? Então, fica assim, ó. Fazendo o cálculo das integrais no expoente, tá? E fica assim, ó. Menos 2t quadrado sobre 2 vezes k mais a integral, tá? De t vezes e integral de 2t é 2t quadrado sobre 2 dt, dt não, mas uma constante, só que eu não vou colocar a constante aqui, ela cai aqui, tá? 2t quadrado sobre 2, né? 2t quadrado sobre 2, dt embaixo, porque tem uma integral. Ah, professor, essa é a solução? Não, tem que resolver essa integral aqui. Aqui que tem um probleminha. Essa parte aqui, ok, tá? Essa parte aqui, ok. Só que eu vou reescrever, ó, cancela, cancela, fica menos t quadrado vezes k. Tem que resolver essa integral. Só que eu vou escrever de uma forma mais conveniente para vocês entenderem o que vai acontecer. Vai ficar assim, integral de t quadrado vezes t dt. Presta atenção aqui agora, ó. Presta atenção aqui agora. Se eu tenho essa integral, eu tenho que pensar em escrever ela de uma forma mais simples. Eu sei que a integral de e de x, dx, é sempre e de x mais uma constante.
mas a constante é incorporada aqui sempre. Então é e de x, nesse caso. Então tem que pensar em fazer uma substituição. Então vou chamar esse t quadrado de u, tá? E eu vou fazer a derivada em relação a t, ó. Fica assim, ó, 2t dt é igual a du. Se eu faço a integral de e de u du, vai ser a mesma e de u. Então, eu tenho que substituir aqui para e de u, tá? Só que olha só, 2t dt é du, mas aqui eu só tenho t dt, então eu tenho que deixar em função de t dt. Então, t dt é igual a du sobre 2. Tudo bem? Ficando assim, então, e de menos t quadrado vezes k mais a integral de e de u du. Pronto. E de 1 du sobre 2, né? Então fica assim, ó, e de menos t quadrado vezes k, né, de meio integral de e de u du. Tá bom? Aí nesse caso aqui, eu integro e de u vai dar e de u mesmo. E aí, só fazer a volta da variável original, a volta da variável original que é t. Ficando assim, ó, e de menos t quadrado vezes k mais meio de e de t quadrado. Essa é a solução. Tá bom? Aí esse e de menos t quadrado está multiplicando k, fica assim, ó, k vezes e de t quadrado mais meio vezes e de t quadrado vezes e de menos, né, e de elevado a menos t quadrado. Cancela, né? Cancela não. Não cancela. Se cancelar dá zero. Tô falando besteira. E de t quadrado vezes e de menos t quadrado é 1. Tudo isso aqui dá 1. Isso aqui dá 1. Então fica assim, ó. K vezes e de menos t quadrado mais meio. Essa é a solução. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então eu vou fazer mais um exemplo desse. Daí eu acho que eu vou fechar a aula de hoje com esse exemplo que eu vou dar. Daí eu entro nas equações diferenciais não lineares na próxima aula, tá? Aí eu entro nas equações diferenciais não lineares e eu falo do modelo de solo e aí eu não vou ficar estendendo muito sobre isso, não. Então, olha só, vou dar mais um exemplo de uma equação diferencial ordinária do primeiro grau, cujos termos são variáveis. Os termos e a constante, né? O termo e a constante. Não tem termo, é o termo e a constante. Então, olha só, pega esse exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, vem. Então, assim, você tem lá, exemplo 2, tá? Exemplo 2, vou fazer de azulzinho aqui. De exemplo 2, dy dt mais 2ty igual a t. Certo? Percebe-se que tanto o u quanto o w são argumentos escritos em t. O de t, w de t. Então, você, né, sabe que é o coeficiente variável e o termo variável. Então, e não é homogêneo, porque aqui não é zero. Então, nesse caso aqui, você tem aquela solução geral, tá? A solução geral é sempre aquela, né? Que é a parte complementar mais a parte particular, mas geralmente escreve assim, ó, y de t é e elevado à integral de menos u t dt vezes a constante k mais integral de wt vezes e integral de u t dt e dt aqui embaixo, porque aqui é integral, entendeu? É sempre isso, tá bom? É só substituir e depois fazer as integrais nos expoentes e depois fazer uma integral por substituição. Então, olha só, fica assim, ó, e de menos u de t é 2t, ó, fica assim, ó, menos 2t. Espera um pouquinho que eu perdi em raciocínio.
Eu estou fazendo a mesma. Peraí, eu estou fazendo a mesma integral, cara. Eu estou fazendo a mesma diferencial. Aqui, esquece, nem para me avisar que eu estou fazendo a mesma, né? Peguei o mesmo exemplo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Estou fazendo o mesmo exemplo aqui de novo. Não, não é isso. Volta, 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 volta. Não é isso, não. Esquece. Deixa eu apagar aqui. Senão eu vou fazer a mesma coisa duas vezes. Não, não é esse. Esse aqui, ó. Cadê o exemplo? Copiei o mesmo exemplo. Ah, agora sim, ó. Exemplo 2. Eita. dy dt mais 4ty igual a 4t. Tá bom? Então, o 4t aqui é o u de t e aqui é o w de t. Pronto. Agora sim. A solução geral é sempre y de t igual e integral menos integral de u de t dt vezes constante k mais a integral de wt vezes e integral de u de t dt dt. Tá? Esse dt meu tá sendo feio. dt. Beleza? Só substituir. E aí depois você se vira. Fica assim, ó, y de t igual e menos integral de 4t dt, beleza? Vezes o k, uma constante qualquer, mais a integral de wt. Wt é 4t também. 4t vezes e integral de 4t dt e dt embaixo. Da mesma forma, eu peço para vocês escreverem assim, ó. Arrumarem para vocês observarem o negócio. Ó. Escreve assim, e menos 4t dt vezes k mais a integral. Coloca esse e, né? Bota o 4 lá fora primeiro, né? Bota o 4 lá fora. E integral de 4t dt vezes t dt. Certo? Por quê? Primeiro, a integral de 4t vai ficar 2t quadrado. Então, vai ficar e menos 2t quadrado vezes k mais 4 integral de e 2t quadrado t dt. Aí você tem que chamar esse camarada de u. O u é 2t quadrado. du é justamente 4dt. Então, eu fui inocente aqui, né? Joga esse 4 para dentro, ficando assim. Ó. Então, esse camarada aqui, o 4dt, é o mesmo 4tdt, desculpa, ó, 4tdt. 4tdt. Esse 4 aqui é o mesmo 4 daqui, ó. Então, olha só, vou circular em amarelo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o du, certo? Esse tudo aqui é o u, ó. Então, fica assim. Justamente na substituição, fica assim, ó. Na substituição fica assim. E de menos 2t quadrado vezes, abre parênteses, k, mais e de u du. Mas a integral de e de u du é o próprio e de u. Então fica assim, ó. E menos 2t quadrado vezes k mais e de 2t quadrado. Certo? Agora multiplica esse termo com os que estão dentro dos parênteses e vê o que dá. Ó, fica assim, ó. Esse vezes esse dá k e menos 2t quadrado. E esse vezes esse dá 1. Tudo bem? Tranquilo?
Alguma dúvida? Dúvidas, perguntas? Agora, vou deixar os exercícios para vocês realizarem para entregar na quarta-feira. Vou deixar os exercícios anotados aqui, tá? Aqui na tela. E se vocês quiserem dar um print, passa para os amiguinhos, tudo bem. Tudo bem. Tranquilo, tá? Então, deixa eu só passar para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu achar aqui os exercícios. Deixa os exercícios aqui que eu já passo para vocês. Ó. Exercícios. Exercícios. Resolva as seguintes EDOs. Então, olha só. Vamos lá. dy dt mais 2ty igual t. 2. dy dt mais t quadrado y igual 5t quadrado. 3. dy dt 4ty igual a menos t e o y0, condição de PVI, né? PVI, y0 é igual a 2. Pronto. São esses 3 exercícios para entregar quarta-feira, tá? Tem mais exercícios como esses? Tem bem mais. Eu vou deixar só esses 3 por enquanto. Tem mais exercícios para vocês treinarem. Façam os 3. Daí, Pedro, aí eu levo o livro que eu utilizo, que é o Boyce de Prima, que lá tem uns 150, 200 exercícios, aí você resolve. Pode ser? Mas é bem simples. Para criar um exercício dessa forma, basta mudar os termos, né? Os termos do coeficiente e do termo independente. O livro é o Boyce de Prima. Boyce de Prima. Tem na internet. Equações diferenciais e problema de contorno. Ou você pega o Chiang também, tá? Problema de contorno. Ou Alpha Chiang. E qual é o nome dele mesmo? Kevin. E Kevin. Isso aqui é matemática para economia, tá? Kevin esqueci de escrever. Deve ser assim, ó. Wainwright. Esse aqui é o livro Matemática para Economistas. Capítulo, ou é 14 ou é 15. 14 ou 15. Você vai pegar o Boyce de Prima, tem muito exercício lá. E o Alpha Chiang, Kevin Wainwright, matemática para economista, é o que eu estou seguindo de referência, assim, a trajetória do livro do Chiang e de Wainwright. Que é, assim, é bem resumidinho, tá? Daí, esses exercícios para quarta-feira, tá, gente? Valendo 2 pontos também. No total tem que dar 10 pontinhos lá. Então, tem um para entregar na terça e outro para entregar na quarta. Né? E assim a vida segue. Beleza? Galera, é isso. Aí eu vou fechar a gravação aqui agora.
Vou postar essa aula lá no Ava e vou mandar o link para vocês no YouTube. Antes de tudo, tenho que agradecer aí a presença de vocês na sexta e pegar firme, certo?